A tempestade, o que ela nos ensina? Há um texto bíblico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 a 27, que nós vamos ler, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo, se referindo a Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A tempestade, o que ela nos ensina? Meus amados, esse texto fala de que Jesus e os discípulos, seus discípulos, entraram num barco e eles estavam andando pelo mar. E veio uma grande tempestade. Os ventos eram fortes e balançavam o barco a tal ponto de começar a entrar no barco. E os discípulos se desesperaram, e a Bíblia diz que Jesus estava no barco com os discípulos. E ele estava descansando, estava dormindo. E os discípulos disseram para Jesus, despertaram Jesus, diz o versículo 25, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. E no versículo 26 está a resposta. E ele disse-lhes, Jesus disse a eles: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança, e tudo se acalmou, tudo voltou ao normal, porque Jesus estava ali. E aqueles homens se maravilharam da atitude de Jesus, porque Jesus repreendeu os ventos, a tempestade, e tudo se acalmou. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos, Jesus estava no barco com seus discípulos. Os discípulos não entenderam que Jesus estando no barco, tudo seria resolvido. Veja que Jesus chamou seus discípulos de homens de pouca fé. Meus amados irmãos, a tempestade, ela nos ensina que nossas limitações e fragilidades existem. Mas também a tempestade nos ensina ou nos ensinam lições preciosas. É nos momentos difíceis, turbulentos, de tempestades, que nós podemos alcançar, entender os verdadeiros ensinamentos de Deus sobre o seu poder e sobre o seu amor, sobre a sua presença na nossa vida. As tempestades, devemos entender que elas não vêm para nos derrotar, mas para nos fortalecer. Muitas vezes você está passando ou passa por problemas de tempestades, as tempestades da vida, e você chega a dizer: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, salva-me. Você deve entender que Jesus está no barco com você, no barco da sua vida. No momento em que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, está lá em Efésios, capítulo 1. A Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele mora em você. Ele está
em você. Você é a morada de Deus. Onde você estiver, Deus está com você também no barco. E você precisa entender isso, que Jesus estando no barco com você, Ele vai sempre acalmar a sua tempestade, a minha tempestade, a nossa tempestade. Bem, na verdade que nos momentos mais difíceis, às vezes nós nos desesperamos, ficamos desesperados, mas devemos lembrar que Jesus está conosco no barco. Então, pode vir a tempestade que vier, estando Jesus no barco com você, com certeza sua tempestade acalmará, tudo voltará ao normal. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos, homens de pouca fé. E eles disseram, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Salvador, aquele que veio, aquele que cumpriu a sua missão, aquele que morreu, foi crucificado por mim e por você, aquele que foi sepultado, aquele que ressuscitou no terceiro dia, aquele que viveu entre os homens, aquele que voltou para o Pai e prometeu voltar para buscar a mim e a você, os seus escolhidos. Este é Jesus, o Filho de Deus, que acalma a minha, a sua, a nossa tempestade. A nossa fé deve estar pura e exclusivamente em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando Jesus disse para os seus discípulos, homens de pouca fé, eles deviam entender que Jesus estava ali no barco com eles. Que você possa alimentar também a sua fé em Deus, para que a sua tempestade seja acalmada. Um forte abraço, que Deus continue abençoando a sua vida. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e envie também essa pequena meditação para os seus amigos e os seus grupos. Um forte abraço e até breve.